Hoje é dia de ir na Anima fazer o acompanhamento de um cliente. Fez um visto de nômade digital comigo, junto com a esposa e com a filha. E hoje a gente vai fazer a autorização de residência dele. Eu sempre falo, não existe autorização de residência de nômade digital. Eu falo isso para os clientes e muita gente não acredita. E o que tem de mais legal no meu trabalho é isso, essa conexão. E a gente conversou muito, explorou alguns outros assuntos que são muito importantes para as próximas etapas. Essa delegação é a delegação de Aveiro. Aqui os processos não estão demorando tanto, então a nossa perspectiva é que mais ou menos em 30 dias a carteirinha do cliente da esposa esteja em mãos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é um dia de entrevista na Anima. Eu fiz o acompanhamento de um agendamento de um cliente que fez o visto de nômade digital com a gente e depois que veio para Portugal foi transformar então o seu visto em autorização de residência. Eu acompanhei ele na entrevista da Anima e documentei tudo. Bora assistir juntos? Hoje é dia de ir na Anima fazer o acompanhamento de um cliente que fez um visto de nômade digital comigo, junto com a esposa e com a filha. E hoje a gente vai fazer a autorização de residência deles. Então hoje eu quero mostrar para vocês como que eu trato um processo lá na Anima, como que a gente faz para que o final dessa história seja o melhor possível e o meu cliente com cartão de residência. Até já! Que é necessidade da notícia. Se fosse um papel negativo, eu ia também falar alguma coisa. Hoje não é um papel, tá? Aí vem que eu vou matar em silêncio, né? Para começar, né? A gente chegou na Anima, o cliente já estava lá, ele chegou um pouco mais cedo, já estava aguardando. Então a gente foi direto para parte de atendimento. Na parte de atendimento, como é claro, a gente não pode fazer gravação, né? Eu ainda vou comprar, vocês vão ver aqui no vlog, aquele óculos novo da Meta. Tô louca pra comprar, porque aí sim a gente vai conseguir gravar, né? Porque não dá pra chegar lá filmando com o celular, porque obviamente a gente vai ser interceptado, né? Mas não convém, né? Acaba que a gente não consegue gravar o momento da entrevista, mas toda a documentação ela já havia sido preparada. Inclusive, esse cliente ele havia sido remarcado. A gente tentou fazer a entrevista dele em setembro, entretanto, quando a gente foi na Anima do Porto, ela remarcou, e então a gente teve que ir em outra Anima, em Aveiro, para o cliente poder ser atendido quase 2 meses depois, com esse reagendamento que acaba que é um pouco frequente nas situações de autorização de residência, infelizmente. Então, a gente foi para esse reagendamento, mas a gente teve sorte, porque a delegação de Aveiro foi uma delegação extremamente competente no processo do cliente, deu tudo certo, toda a documentação já estava organizada. Termos do 88, ela te enquadrou na autorização de residência. E aí a principal dúvida dos nômades, eu posso trabalhar depois que eu estou em Portugal? Não só pode, porque poderia com qualquer autorização de residência, até de estudante pode trabalhar, mas a tua autorização ela é específica de trabalho. Então, assim, você não pode ter vindo com o empresa portuguesa para pedir o visto. Liberou o visto, tem autorização de residência, vida normal. E é aquilo que eu sempre falo, não existe autorização de residência de nômade digital. Eu falo isso para os clientes e muita gente não acredita, porque não tem autorização para nômade. Tem o visto. Quando chega em Portugal, o visto para ser transformado em autorização de residência, como não existe uma previsão legal para uma autorização de nômade, o que a gente usa? O regime geral das autorizações de residência da CPLP, que é o 87A, ou então a gente usa o 88 ou 89, que é de trabalho subordinado ou trabalho independente. Ou seja, uma pessoa com relação de trabalho em Portugal que pede um visto D1 ou um visto D2, recebe exatamente essas mesmas autorizações de residência. Aquilo que muita gente pergunta, o nômade ele tem sempre que ficar comprovando aquele rendimento em Portugal de 4 salários, ou ele está para sempre proibido de trabalhar para uma empresa portuguesa? A resposta é não. Não está. Justamente por isso, porque não existe uma autorização de nômade. Então a gente faz o visto e no momento do visto tem que cumprir esses requisitos, mas na autorização de residência não. Se você está gostando desse vídeo, então aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu faço diversos vlogs contando um pouco da minha rotina, como que eu estruturo os processos imigratórios do meu cliente, ou nesse caso em especial, como que é uma entrevista na Anima. Então fique por dentro, subscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então como a gente chegou lá com toda a documentação muito tranquila, tanto o cliente quanto a família, ele tinha ido com a filhinha dele também, a bebezinha, todo mundo ali tranquilo. Os únicos agendamentos que a gente tinha era dele e da esposa,
porque o agendamento da filhinha estava para a semana seguinte. Chegando lá, eu tentei fazer o agendamento da filha, da bebê, não foi permitido. A assistente lá, a fiscal, na verdade, me pediu desculpa, disse, doutora, eu sei que é um aborrecimento ter que vir novamente com a criança aqui na AIMA, porém, a gente não tem condição de atender. Pessoas estão sendo desmarcadas hoje, inclusive, por falta de disponibilidade técnica do sistema e de capacidade nossa de atender todas as pessoas que ficam agendadas para um mesmo dia. Então, ok, né? A gente entendeu a situação, fizemos a entrevista e deu tudo certo. O cliente saiu super tranquilo e depois disso a gente foi, obviamente, né, conversar um pouco, ter um momento de qualidade, que é algo que eu prezo muito aqui no escritório. Uma coisa que eu sinto muita falta nesses serviços que são oferecidos aqui é a dificuldade da conversa. Eu sei que existe uma coisa chamada tempo, que é o dinheiro, mas às vezes o WhatsApp me criou uma cultura que afasta as pessoas. Como eu falei, às vezes eu estou conversando com você de um assunto aqui e a gente vai parar em outro. Porque tem a cadência da comunicação. No WhatsApp eu te mando uma mensagem, você manda, a gente não ia conversar esse assunto que a gente conversou se a gente não tivesse sentado numa mesinha de café. Então, às vezes, facilitar o acesso no tete-a-tete dá mais tranquilidade e esclarecimento para pessoas e oportunidades. Quando eu faço os processos, ainda mais processos de clientes que fazem um visto com a gente, depois passam para a fase de autorização de residência, é mais do que simplesmente um cliente. A gente pega um carinho pela pessoa, a gente pega um carinho pela família, que a gente ajuda a trazer, e a gente aproveitou para conversar sobre diversos outros temas, inclusive sobre possibilidade de negócios. Esse meu cliente, ele tem muita sabedoria na parte de tecnologia e nós começamos a estudar a possibilidade de desenvolver um outro negócio num nicho aqui em Portugal. Tudo é parceria. E o que tem de mais legal no meu trabalho é isso, essa conexão. Com alguns clientes, obviamente, a gente acaba se conectando e a gente conversou muito, explorou alguns outros assuntos que são muito importantes para as próximas etapas, né? Além de talvez uma sinergia de negócio, né? Entre a minha habilidade e a habilidade dele para que a gente possa crescer juntos. Nós também estivemos ali avaliando possibilidades do próprio cliente abrir empresa em Portugal para reduzir a carga fiscal dele. Então, quando a pessoa vem como nômade, ela tem uma empresa no Brasil, vai ter que estudar toda a parte tributária e contábil também. Porque muitas vezes a contabilidade Brasil-Portugal pode não ficar benéfica se você tiver que fazer todas as declarações nos dois países, não fazer saída fiscal, que é aquilo que eu converso muito com vocês. Faço ou não faço saída fiscal? Cada caso é um caso, tem que ser analisado. E foi isso que eu fiquei conversando e analisando junto com o cliente. Depois que a entrevista foi finalizada, a gente tomou um café e conversou sobre diversos assuntos. Aproveitei também para deixar super organizada toda a documentação da bebê, que seria entrevistada na semana seguinte. O cliente ia seguir essa entrevista sozinho, sem o meu acompanhamento, eu estaria viajando para o Brasil. Então, deixei tudo super organizado, conversei, não haveria nenhum outro problema. Então, foi um dia maravilhoso em que a gente pôde ter esse tempo de qualidade, conversar sobre outros negócios, conversar sobre a parte fiscal e dali surgir talvez até parcerias de negócios e conexões novas, tanto para mim quanto também para a família do meu cliente, que é uma família muito querida. São pessoas que eu gosto demais, já gostava, né? E conhecendo-os então pessoalmente, gostei ainda mais. Eu sempre falo para o cliente trazer uma quantidade muito maior de documentos que vai ser necessário. Só que o erro clássico das pessoas é querer entregar todos os documentos para o fiscal pensando, eu vou entregar todos os meios de subsistência, eu vou deixar bastante extrato, não sei o que, porque vai achar positivo e o atendente vai achar que eu tenho bastante dinheiro e vai ser melhor para o meu meio de subsistência. Não. Dependendo da documentação que você entregar, você pode complicar o seu processo. A pessoa pode olhar aquilo e começar a criar problemas por conta de documentos e condições ali que ela está vendo, principalmente quando se trata de nômade digital. Então, os nômades, para fazer o visto, a gente utiliza determinada documentação. Quando chega a autorização de residência, a gente não utiliza exatamente as mesmas comprovações do visto. E eu sei que para nômade esse assunto é um pouco complexo, não adianta eu querer explicar agora para vocês, mas a gente tem esse cuidado. Então, ali na entrevista, a gente entregou a documentação, eles não pediram nada extra, então boa parte do churrasco de documento ficou na pasta mesmo guardada e sequer foi apresentado. Mas deu tudo certo, o cliente agora vai esperar chegar o cartão de residência na casa dele. Essa delegação é a delegação de Aveiro,
Aqui os processos não estão demorando tanto, então a nossa perspectiva é que mais ou menos em 30 dias a carteirinha do cliente da esposa esteja em mãos. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, curtir esse vídeo, comentar qual é o próximo vlog que você quer acompanhar, o que eu faço por aqui, que você quer saber mais de pertinho como é que funciona. Um beijo grande, muito obrigada pela audiência de vocês. Deixem sempre nos comentários sugestões de conteúdos que eu estou aqui ouvindo e lendo tudo que vocês comentam. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @RaquelAndreata, onde você acompanha os bastidores da minha jornada em tempo real. Beijo grande e até a próxima!